Já faz um tempo que eu recebi esse comentário aqui de vocês em um dos vídeos do YouTube e esse vídeo vai ser sobre isso. Como que a gente resolve o caso de uma paginação de um revestimento, que por algum acaso a gente já criou a superfície nessa aula aqui, que eu vou colocar aqui o card. Só que naquela aula eu não falei especificamente sobre como que a gente pode ajustar a paginação desses revestimentos, tanto em piso quanto em revestimentos ali de paredes. Então, vamos falar agora neste vídeo de hoje. E para quem não me conhece, eu sou a Bela, eu sou professora deste canal e essa é a playlist de ArchiCAD para iniciantes. Ou seja, se você quer aprender ArchiCAD e começar a mexer na melhor ferramenta BIM que tem no mercado para nós arquitetos, então já aproveita, já curte esse vídeo e também já se inscreve no canal ativando a notificação dos sininhos, porque tá vindo vídeo novo, tá vindo aí novos complementos, outras coisas a respeito de documentação e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Inclusive já aproveita e já me segue lá no Instagram para você poder conversar mais comigo diretamente, inclusive lá pelo direct. E bora pra tela do Arcade. Então, nas últimas aulas aqui da playlist, a gente chegou aí nesse nível de modelagem dentro do nosso projetinho de exemplo. E, como a gente já mencionou, a gente tem aí esses revestimentos, né? Na época eu deixei com o revestimento de peixe, mas aqui eu mudei para esse, só para ficar mais fácil a gente captar o conceito aí de paginação. E também a gente tem aqui o revestimento de escama de peixe, que a gente não chegou a configurar o início da paginação dele. E o que você precisa entender a respeito de início de paginação ou início ali do revestimento que você aplica para elementos como lajes, que são elementos que aparecem muito mais no 2D, e para elementos, por exemplo, como paredes, que é no caso onde está o nosso revestimento de escama de peixe, a gente tem processos diferentes de configuração desse início de paginação. Então aqui a gente vai começar falando primeiro dessa configuração em laje, porque inclusive o que você vai provavelmente mais usar em pisos que você for fazer, revestimentos que você for colocar aí nos pisos dos seus projetos, e depois a gente vai falar sobre o ajuste nessa paginação dentro do 3D. Então aqui dentro do projeto a gente pode perceber que a gente nem sequer tá vendo o piso, né? Não sei se você reparou, mas quando a gente seleciona, a gente tá vendo, na verdade, o forro que foi modelado em uma das últimas aulas. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, selecionar esse forro, clicar com o botão direito do mouse e vir em esconder esse vegetal. Como o forro e o piso cerâmico estão em dois vegetais diferentes, né, em duas camadas diferentes, a gente pode esconder um enquanto o outro é mostrado. Então, vindo aqui na opção, vegetais, esconder vegetal, e a gente vai ver aqui o piso abaixo. Bela, como você sabe que esse é realmente o piso? Ué, quando eu seleciono, eu vejo que ele está no vegetal de piso, vejo que ele está na classificação de acabamento, vejo que ele está com material cerâmico, ou seja, ele está configurado certinho como eu esperaria de um piso. E como eu já ensinei desde a primeira aula desse curso gratuito, a importância de você configurar bem classificação, vegetal, material e tudo mais, né, que a gente já falou nessas aulas. Então eu espero que você esteja configurando essas coisas corretamente, né? Você tá, né? Tenho certeza que você tá. Não preciso me preocupar com isso. Então aqui, nesse revestimento, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar a janela de definições dele. Ou seja, indo no atalho Ctrl T. Quando a gente abre o atalho Ctrl T, né? Ou Command T, se você estiver dentro de um Mac, você vai ter as definições desse elemento. E uma dessas abas de definições é sempre essa aba aqui de planta e corte, que é como esse elemento é configurado em planta e em corte. E como eu quero fazer a configuração desse elemento, dessa paginação em planta, então a gente vai acessar essa aba. E dentro dessa aba a gente vai ter essa última abinha, que é a trama em vista. A trama em vista, ela é uma característica que é dada normalmente a uma superfície. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma superfície aqui de um revestimento 60 por 60, a trama em vista seria a característica técnica desse revestimento, ou seja, um quadriculado 60 por 60 representando ali esse piso. Como a trama tem um certo paralelo com o hatch do CAD, o hatch do CAD a gente usa para fazer a paginação dos pisos, certo? Numa planta em CAD. Pois é, então no caso a gente habilita a trama em vista para que a gente possa, na superfície desse elemento, colocar uma trama aparecendo, e aí esse elemento no 3D tem uma superfície 60 por 60 e na planta ele aparece o quadriculadinho certinho 60 por 60 também. Então é essa trama em vista que garante que tanto o 3D quanto o 2D sejam corretos, né? Não foi aquela situação que a gente tem no Sketch, de no Sketch estar com uma superfície e lá na planta do CAD ter outra coisa, né? Sendo representada tecnicamente. No ArchiCAD, a gente faz os dois ficarem juntos para que os dois tenham aí compatibilidade tanto em planta quanto ali na hora da gente ver o nosso modelo. E aqui nessa trama em vista, normalmente ela vem com uma trama vazia, o que é o padrão aí que a gente vai ver. Só que a gente vai utilizar a trama de superfície. Como eu já apliquei uma superfície
de revestimento 60 por 60, a gente vai falar para esse elemento que essa superfície, ela já tem uma trama e eu quero puxar essa trama para ela aparecer em planta para mim. Habilitando a opção de utilizar a trama de superfície, a gente vai dar um OK, só que a gente ainda não vai ver nenhuma diferença ainda e pode ficar tranquilo, não é que fez nada errado. É só que essa superfície que foi aplicada, ela ainda não possui uma trama, né? Como é uma característica que a gente precisa habilitar, que a gente precisa conceber, que precisa editar. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar acessar essa superfície e configurar ela colocando a trama. Então, é como se a gente estivesse pintando o nosso elemento com a superfície, só que também ali, além dessa pintura estar sendo levada, na hora que ele vai para a planta, ele também tem algo estampado junto. Então, a gente vai habilitar essa capacidade dessa superfície ter esse dado técnico. Então aqui, para a gente habilitar essa trama dentro da superfície, a gente vai em opções, atributos do elemento e superfícies. E aqui, quando a gente acessar essa superfície, a gente vai ver que dentro das configurações dela vai ter, ó, olha aqui, ó, que bonitinho, vai ter a janelinha da trama em vista. Como ele é um revestimento 60 por 60, a gente vai escolher então uma trama que seja 60 por 60. Ficando então essa opção de grelha 60 por 60. Bela, por que você colocou 60 por 60? Porque veja bem aqui o tamanho da minha imagem, né? Minha imagem aqui que eu tinha colocado, ela tinha 3 revestimentos por 3 revestimentos. E totalizando, né? Se eu for falar, cada quadradinho desse tem 60. Então, 60 mais 60 mais 60, 1,80 por 1,80. Então, por conta disso, ele vai ser um revestimento 60 por 60. Então, quem definir isso do tamanho que vai ser a grelha, vai ser você, com base na especificação técnica que você colocar no projeto. Se você quiser colocar o revestimento 80 por 80, então essa grelha vai ter que ser 80 por 80. Você quer fazer esse revestimento ser outro jeito, então essa trama vai ter que ser de outro jeito. Sacou? E aqui, uma vez que a trama em vista esteja aplicada na superfície, a gente pode dar um OK. E quando a gente voltar para a planta, olha o que vai acontecer. O revestimento vai aparecer aqui. Isso porque essa superfície que tem a trama em vista aplicada dentro dela, está habilitada a opção de puxar essa trama para a planta. E aí, por isso que ela fica aparecendo aqui bonitinho pra gente. Tá bom, Bela, mas isso não explica como que a gente faz pra mudar o início dessa paginação. Calma, meu chuchuzinho, que agora vem essa parte. Selecionando o piso, a gente vai de novo no Ctrl T, a gente vai de novo na trama em vista, né? Porque o início de paginação está relacionado com essa janela de trama em vista. E a gente vai mudar o tipo de orientação, ou seja, ao invés de estar vinculado à origem do projeto, né, que é basicamente esse pontinho aqui, xizinho que a gente tem normalmente, a gente vai falar que essa trama que a gente está vendo, ela vai estar vinculado aí à origem. Quando a gente habilitar essa opção e der OK, vai surgir a tal da origem. A origem que a gente não estava vendo antes, mas agora a gente está vendo aqui. Com isso a gente pode clicar nesse botãozinho, acessar essa primeira opção, tá? É sempre a primeira opção que a gente pode mover esse ponto quente dentro dessa trama. E a gente pode movimentar. E a gente pode colocar ele no lugar que a gente quiser. Ah, eu quero colocar aqui, eu quero colocar colar, né? Quero colocar em tudo quanto é lugar. Você pode colocar literalmente onde você quiser iniciar essa paginação. E aí só um truque, se você coloca um ponto quente em cima de um ponto quente, então se eu tô mudando esse pontinho quente aqui e eu coloco ele em cima de um ponto quente da minha laje, né? Que é a laje total desse revestimento, o que vai acontecer? Na hora que eu for tentar modificar, ele não vai achar o ponto de início da trama logo de cara. Então você vai ter que vir, tirar o ponto quente do elemento de laje e mexer ele, tá? Então assim, às vezes pode ser que você tenha esse retrabalhinho se você colocar num lugar que tem muitos pontos quentes existindo no mesmo ponto, tá bom? Por demais, não tem normalmente muitos problemas, só colocar onde você quer. E aí o seu revestimento vai ser mapeado bonitinho dentro do 2D. E você pode ver que aqui, né, por mais que dentro do 2D seja certinho, bonitinho, né, nossa, tá tudo show de bola. Quando a gente vai para o 3D, a história é outra, né? Você pode perceber que aqui a gente não tá com o revestimento tão corretinho assim, porque ele deveria estar começando nesse cantinho. Isso acontece porque a associação de 2D e do 3D, pelo menos até a versão que eu tô gravando aqui, 26, espero que a versão 27, né, mude algumas coisas. A associação, ela é quase como se fosse independente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é por isso que a gente precisa configurar ela separadamente através do comando que eu vou te ensinar agora. Como que a gente faz para configurar essa parte de início de paginação dentro do nosso 3D? A gente vai selecionar o nosso elemento, a gente vai nessa parte de documentação
imagem final 3D e a gente vai acessar esse comandinho aqui chamado alinhar textura no 3D. Então você pode ver que é realmente para alinhar só no 3D. 2D é uma coisa, 3D é outra coisa. Então a gente vai vir e a gente vai definir a origem. A gente tem outros comandos que a gente pode definir a direção, que é a gente rotacionar esse revestimento, ou redefinir, que é voltar para como ele estava o padrão anterior, tá? Então eu vou definir a origem, porque eu só mudei isso dentro do meu 2D, né, dentro da planta. E quando a gente clicar, ele já vai começar o comando. Você pode perceber que aqui logo embaixo de mim, ó, nesse cantinhozinho aqui, ó, aqui embaixo, vai ter uma escritazinha chamada introduza uma localização 3D. Isso daqui é basicamente ele falando, escolhe que ponto que você quer colocar a bagaça. E aí você pode selecionar aqui o cantinho e ó, pronto, colocar. O seu 3D agora tá correto e o seu 2D continua estando correto também. E a mesma situação acontece também para o revestimento, por exemplo, de escama de peixe que a gente tá, né? Então a gente pode também selecionar eles, a gente pode inclusive selecionar mais de um por vez, vir em documentação, imagem final 3D, alinhar textura no 3D e definir origem. E eu posso definir a origem aqui, ó, no cantico-zico, se eu quiser. E ele vai mudar a origem desse revestimento. Só que é importante você notar, normalmente essas superfícies aqui, né, que são de escamas de peixe, elas têm uma trama específica que precisa ser configurada e também a gente normalmente vê isso dentro do nosso corte, da nossa elevação. Para que a gente consiga habilitar a visualização ou da trama ou da textura dessa escama de peixe dentro, por exemplo, dessa nossa elevação, a gente precisa mudar uma definição do corte. Então é como se na planta eu uso a planta para mudar essa visualização, né? Seleciono o elemento e falo que na planta eu quero que ele mostre a trama em vista. Só que quando a gente vai pro corte, quem controla o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado é o corte. É quase como se ele fosse mais autoritário do que a planta. Ó, na planta é tudo livre. Todo mundo faz o que quer, todo elemento se configura sozinho ali. Mas no corte, ele que manda. Você vai querer mostrar a trama em vista? Então eu que vou ter que habilitar a trama em vista pra você. Você quer habilitar a textura? Então eu que vou habilitar a textura pra você. Sacou? Ele é meio, né, mais autoritário. Não, nem mais chato, ele é só mais autoritário. Igual a mãe brava. Corte aqui, ó. Ó o corte aqui. Na chinelada. Então, para habilitar ou a trama ou a visualização dessa textura no corte, a gente vai no Ctrl T do próprio corte. Então, com o nosso corte passado, a gente vai acessar a abinha dele aqui em cima, clicar com o botão direito do mouse e vir em definições do corte, que seria o Ctrl T desse corte. Ou, se você preferir, por exemplo, fazer isso dentro da planta, também dá. Então, você pode selecionar o corte que você quer editar, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, definições do corte selecionado. E ele vai aparecer a mesma janelinha. E nessa janela aqui, o que importa pra gente é essa aba chamada aparência do modelo. E dentro dessa aparência, a gente vai ter elementos cortados e elementos não cortados, ou seja, elementos que estão em vista. Quando a gente vai pro corte, a gente consegue perceber que tem elementos que são cortados, como por exemplo as paredes. Se eu tiver o forro aqui aparecendo, vai estar o forro, a laje, o piso, o contrapiso, né, patati patatá, onde que ele passa o corte, se tá cortado, ele aparece ali cortado. E a gente tem tudo que não está cortado, que tá ali em vista. E dentro dessas definições em vista, a gente pode mudar, por exemplo, os tipos de preenchimento que a gente tem. Se a gente quer uma caneta única, né? Tipo, se eu quero o fundo branco, se eu quero o fundo rosa, eu quero o fundo de outras cores, né? Tem muita coisa pra gente configurar. Só que a parte mais interessante é essa parte aqui, ó, chamada superfície trama em vista. O que isso significa? Isso significa que a gente pode literalmente habilitar essa trama em vista. Ou seja, se o nosso elemento que a gente modelou tem uma superfície e se essa superfície que a gente aplicou nesse elemento tem uma trama em vista, então ele vai estar habilitado aqui. Feito essa habilitação, a gente vai dar um OK e voa lá, a gente já vai ver aqui a trama em vista ali bonitinha pra gente. E é bom a gente apontar, né, que o que a gente configura no 3D, configura aqui em termos de início de paginação. Então a gente precisa selecionar esse elemento, vir no 3D e configurar o início de paginação para que tudo fique certinho, batendo bonitinho aí com o revestimento que a gente tá vendo. E para esse caso específico, eu já tinha habilitado aqui a trama, né? Feito essa trama, criado essa trama de escama de peixe e aplicado lá dentro da minha superfície de escama de peixe.
que já foi criado aí nas últimas aulas. E se você estiver interessado em como que cria essa tal trama para aplicar, né, por exemplo, de escama de peixe, que é uma trama totalmente personalizada, coloca aqui nos comentários para eu saber se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo e para eu trazer aí vídeos complementares aqui dentro dessa playlist. Inclusive, já fica aqui a dica que se você tiver qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto que foi falado aqui, ou você viu aí outro canal, ou você viu dentro do ArchiCAD enquanto estava fuçando, coloca nos comentários pra eu saber, porque eu me baseio muito nos comentários de vocês, tanto pra trazer conteúdo aqui pro YouTube, quanto também lá pro meu perfil do Instagram, pra ir dar umas dicas extras dentro dos Reels, dentro dos posts e também dentro dos Stories. Então não deixe de deixar os seus comentários com suas dúvidas e também, né, elogiando se você gostou de alguma coisa. Ou se você preferir, você pode me chamar lá no direct do Instagram, porque vai ser um prazer imenso conversar diretamente com vocês. Dito isso, um bem beijo e eu vejo você na próxima aula.